E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos estudar mais um pouquinho sobre tampões. Fernando aqui, né? Então a gente estava vendo, voltando aqui para o nosso sumário, a gente já viu nessa primeira parte sobre tampões esses dois primeiros tópicos aqui. Na verdade, a gente já viu também, né, o efeito da diluição em todos esses casos aqui que a gente trabalhou, nas várias comparações. E agora a gente vai pegar aqui, ó, dessa adição de ácidos ou bases fortes, né? Então a gente vai estudar os efeitos da adição de ácidos ou bases fortes. Depois a gente vai ver também um pouco de capacidade tamponante, um pouco de tampão poliprótico e um pouco de preparo de tampão também. Vamos lá? Então, vou colocar uma canetinha aqui, uma apontadora laser. Então vamos lá, o que a gente precisa de imaginar agora é para a gente estudar o efeito da adição de uma base. Vou começar com uma base forte, depois a gente faz um exemplo com a adição de um ácido forte. A gente vai calcular o pH após a adição, então a gente vai misturar 100 ml de uma base forte, eu escolhi aqui o NaOH, nessa concentração analítica de 0,05 mol por litro, com 400 ml da solução tampão do exemplo 4. O exemplo 4 é aquele exemplo que a gente tem um tampão amônio-amônia, na concentração analítica, respectivamente, aqui o Ca de 0,3 e o Cb de 0,2 mol por litro. Tá? Então tem esse tampão aqui, tem 400 ml dele, e a esses 400 ml eu adiciono aqui mais 100 ml da minha base forte nessa concentração analítica. Tudo bem? Então é isso que a gente tem que imaginar. Bom, tendo isso em mente, qual que é a primeira coisa que a gente precisa de fazer para resolver isso? Como eu tenho uma mistura de duas soluções, eu estou acrescentando um solvente no outro aqui, então eu estou aumentando o volume de solução. Certo? Então a primeira coisa eu tenho que fazer uma correção dessas concentrações analíticas aqui, porque depois que eu misturo uma coisa com a outra, eu não vou ter nem mais 0,05 mol por litro de hidróxido de sódio, nem mais 0,3 mol por litro de amônio, nem mais 0,2 mol por litro de amônia. Eu vou ter um pouquinho menos de cada um. Então vamos lá. Antes da reação, vai ser uma reação de neutralização, né, porque eu vou estar adicionando OH-, né, e vai estar reagindo com H+. Esse H+ vai ser proveniente aqui do amônio, então a gente vai ter um consumo de amônio e uma produção de amônia, tá? Então a gente vai ter essa diferenciação aí. E isso é a nossa reação de neutralização, tá? Então, antes disso, antes de considerar a neutralização, as reações, quem vai consumir, quem vai gerar, quem vai liberar, eu preciso de considerar a diluição devido à mistura dessas soluções. É só fazer um CV igual a CV aqui, que o número de mols de cada soluto desses aqui antes e após a diluição, não a neutralização, estou considerando apenas a etapa da diluição, tá? Entraram em contato as duas soluções, aumentou o volume, então a primeira coisa que a gente recalcula esses valores aqui. Então o número de mols antes da diluição e depois da diluição é o mesmo, tá? N0 é igual ao N1, então CV é igual a CV, C0, V0 igual a C1, V1, tá? Como exemplo aqui, ó, para o Ca, que é do amônio, que é o 0,3 aqui. Então, como que eu faço essa continha aqui, né? Isso que a gente já viu, acho que na primeira aula, né, de diluições, de soluções, etc. Então, aqui a gente tem o número, no numerador, a gente tem o número de mols, que é uma concentração vezes um volume, certo? Concentração em mol por litro, tá o M aqui. E o volume, 400 mili, né, 10 a menos 3 litros. Então, 0,3 vezes 400 vezes 10 a menos 3, sobre o total, que é o segundo, é o V1 aqui, né, o volume total. E aí o meu Ca1, olha só, ele de 0,3, ele caiu para 0,24, tá vendo? Mol por litro. Tive cuidado, né, de usar as mesmas unidades, tá? Litros e litros, aqui o 10 a menos 3, estou respeitando todo mundo aqui, 400 ml, então 400 vezes 10 a menos 3, tá bem? Então o meu Ca
De 0,3 não é mais 0,3, houve mistura, então agora ele é 0,240. É este valor aqui que eu preciso de utilizar ele no meu TSE, ele é que eu preciso de considerar. Mesma coisa para CB e esse B aqui também. O CB de 0,2 ele vai cair para 0,160 mol por litro, caiu um pouquinho também. E esse B0 aqui ele vai passar para B1, né? Que é a minha base forte aqui, ó. Eu chamei de B, tá? Vocês podem chamar aqui também, ó, de C, tá? Concentração analítica de C, de NaOH, também pode. Só que quando eu vou escrever isso aqui na caneta, no papel, isso acaba demorando mais, então eu coloco só um B aqui. Só tomar cuidado para não confundir esse B aqui com outras, por exemplo, quando a gente não está trabalhando com um composto aqui definido, né, como amônia, às vezes a gente trabalha com B no lugar da amônia e tal, só esse detalhezinho aí. Mas você pode trabalhar com B aí tranquilo. E aí de 0,5 vai cair também, tá? Caiu para 0,1 aqui. As contas são bem semelhantes a essa aqui. Então olha só, o que a gente vai considerar aqui, a gente só vai ver esse tipo de funcionalidade aqui. É que o B1 é bom a gente checar, é bom a gente conferir, mas o B1, que depois da diluição, né, ele é muito menor do que o CA, ou seja, a base forte que eu adicionei, a concentração dessa base forte que eu adicionei, ela é menor, tá? Aqui 0,01, tá? Ela é menor do que a quantidade de ácido, que é o meu estoque de ácido para que eu possa adicionar base para neutralizar, né? Não é isso que é a característica do tampão? Eu tenho um estoque de ácido para que eu possa adicionar base aqui e não alterar tanto o meu pH final, né? Ou ter um estoque de base para caso eu adicione um ácido forte, por exemplo. Então depois a gente vai fazer outro tipo de comparação ali. Aqui eu preciso de comparar a quantidade de base forte que eu adicionei com a quantidade de ácido do lado do meu tampão, que é ele que eu vou consumir. A partir do momento que eu consumir todos esses meus 240 milimol por litro aqui, depois que eu consumir tudo isso, eu não tenho mais tampão, tá? Na verdade, um pouco antes disso ainda. Então, pois bem, o meu B1, tá? Ele é bem menor do que o CA, tá? CA1. Então, a solução resultante ainda deve ser um tampão. É isso que importa para a gente aqui agora. Com pH em torno do pKa dele, né? O pKa do amônio, que neste exemplo é 9,24. Então, o que vocês vão fazer para desenvolver o TSE? A primeira coisa que vocês precisam de considerar a dissociação do sal. Então, eu tenho que, no caso, né, é o nosso sal ácido, cloreto de amônio. Então, está a dissociação dele aqui. E a gente tem um Ca, que é a constante aqui, a nossa concentração analítica, que representa a quantidade de amônio que vem na nossa solução, tampão. A dissociação da base forte, que é de onde que vem o hidróxido de sódio, né, que eu adicionei, e a concentração analítica B aqui. No caso vai ser o Ca1, o B1, ok? Eu tenho aqui a ionização ácida, né, a dissociação ácida do amônio, liberando NH3 e H3O+, aqui. Eu posso considerar essa expressão aqui como sendo a minha expressão do meu tampão também, né? Lembrando que aí, além do Ca, eu tenho o Cb também, porque eu tenho uma grande quantidade de amônia aqui, tudo bem? Não só amônio, mas amônia também. Aqui a gente tem a autoprotólise normal, né? Não tem problema nenhum. Então os meus processos estão aqui. Aqui a gente tem as nossas constantes, eu tenho uma constante ácida para o tampão. Como o meu tampão ele vai estar atuando na região básica, tá? A gente pode trabalhar com Kb também e pode trabalhar com a outra expressão da amônia, né, liberando OH- e NH4+, que é aquela que tem o Kb. A gente pode trabalhar então com a expressão do Kb, o equilíbrio, né, envolvendo aqui a dissociação básica, né, a hidrólise básica, perdão, e a incógnita principal como sendo o OH-. Eu posso fazer isso também, ok? Aqui eu estou colocando o H+, e o Ka, né, só para ficar mais genérico, né, mas não tem tanta dificuldade nisso.
O balanço de cargas, agora eu preciso de considerar todo mundo positivo aqui. Eu tenho o amônio, eu tenho o sódio e tenho o H+. Aqui ele está como H3O+, é o H+ aqui. Então eu tenho esses três cátions na minha solução agora. Tá? Já ficou um pouquinho mais complexa do que as anteriores que a gente estava vendo aí. Estou com 3 cátions aqui. E o lado negativo, né, dos ânions, eu tenho o OH- e o cloreto apenas. Tá? Não tem mais ninguém negativo aí. Então meu balanço de cargas já está fechado. Balanço de massas, que agora eu vou ter 3 balanços de massas. Um para o cloreto, um para o sódio e um para o sistema, né? Amônio, amônia. Tá certo? O do cloreto, né? O eletrólito forte, então ele fica como cloreto mesmo, só tem o cloreto aqui. Então ele é igual à minha fonte de cloreto aqui, que é o Ca. O sódio, ele é proveniente do hidróxido de sódio, a única fonte dele que é esse B, então. Então a concentração de sódio é igual ao B. O balanço de massas para o sistema amônio-amônia são a soma das duas concentrações de equilíbrio dos dois, né? A protonada e a desprotonada aqui, só tem essas duas formas. E eu tenho 2 fontes, que é o Ca e o Cb, tá? Para o tampão eu tenho 2 fontes, é isso que eu não posso esquecer. É uma das principais diferenças aí para quando eu tenho um sistema tampão de um sistema que é um ácido, uma base somente, tá? Então eu tenho todas as minhas equações aqui e quem vai fazer isso são vocês, tudo bem? Isso é bem semelhante aos tratamentos que a gente veio fazendo aí anteriormente. Lembrando só que vocês têm que partir aqui desse balanço de cargas aqui, que ele é um pouquinho mais complexo, mas aí vocês já vão ter mais duas... ele é complexo, mas com 2 incógnitas aqui que já são resolvidas, tá? Com Ca e com B. Aí acaba facilitando um pouco aí para frente. E aí, a dica é o seguinte, aqui já estão os resultados, tá? Vocês deem um pause aí para tentar fazer isso. Vocês vão chegar... essa aqui é aquela equação 8 que a gente veio fazendo lá para o TSE sem aproximação nenhuma, né? O caso 1. E é aquele mesmo caso que a gente pode cancelar aqui, né? A gente pode aproveitar essa equação, é a equação número 8, né? Que eu risquei lá no caderno. Que a gente pode cancelar aqui H+ e OH-, que a gente chega nas outras expressões também, né? A gente pode começar os outros casos a partir daqui. O detalhe é o seguinte, que quando vocês chegarem em alguma expressão que vocês virem o Ca menos o B e o Cb mais esse B, isso aqui vai surgir aqui atrás, né? Logo aí quando vocês substituírem aí essas expressões aqui, balanços de massas e tal, no balanço de carga. A dica é, a partir do momento que vocês tiverem essas 2 concentrações analíticas, uma subtraindo a outra e tal, mantenham elas sempre juntas. Vocês podem até chamar esse Ca menos B aqui, vocês podem chamar isso de X ou de Y, tá? Pode dizer, né? Chama um de Y e outro de Z, não sei. Deem um nome para isso, né? E trabalham com essa nova letra aí, tá? E aí depois, só para não confundir na hora das contas, e depois você desmembra novamente esse A menos o B e vai aparecer um Cb mais B, tá? Deixei eles coloridinhos aqui com a cor só para ajudar a gente a identificar esse marronzinho aqui e o azulzinho. Se vocês desenvolverem isso aqui como sem nenhuma aproximação, né, do jeito que está aqui, para H+, vocês vão chegar nessa equação geral aqui, que é a mesma equação geral para os tampões ácidos ou básicos, né, a mesma coisa. A diferença é que no lugar do Cb apenas, a gente vai ter um Cb mais B. É como se eu estivesse adicionando os valores. Como não, né? Na verdade, eu estou fazendo isso aqui. Eu estou adicionando os valores das concentrações analíticas da base do tampão com a base forte, né? E no caso do ácido que eu estou fazendo, eu estou subtraindo aqui da minha concentração analítica do meu ácido fraco, né, do meu tampão, no caso que é o amônio, eu estou subtraindo dele a quantidade de base que eu adicionei, de base forte que eu adicionei. É até meio lógico, né? Já que eu estou fazendo neutralização, já que eu preciso ter uma quantidade suficiente aqui de amônio, né? E isso é proveniente aqui pelo Ca.
Então, isso aqui vai continuar sendo satisfeito, né? No caso, o tampão vai continuar funcionando, enquanto esse B for bem menor do que esse CA aqui, né? Então já é um indício para a gente que realmente a base está consumindo, até matematicamente isso aqui fala para a gente isso, né? A minha base forte está consumindo o meu ácido do tampão, o ácido conjugado do sistema tampão, tá? E está sendo adicionado ao CB. O mesmo valor que eu estou consumindo aqui do CA, eu estou gerando a mais ali no CB, tá? Então, assim, até do ponto de vista matemático, as equações mostram, né, alguma lógica nisso aí. E aí, tá, tudo bem. Se vocês pegarem essa mesma equação aqui, a partir dela, fizerem o caso 2, o caso 3 e tal, para o caso 2, né, que é a equação do Henderson-Hasselbalch, né, ou a equação do, deixa eu ver aqui, Henderson-Hasselbalch. né, mais ou menos, né, Henderson-Hasselbalch. Então, se a gente voltar aqui, a gente vai ver que simplesmente a gente desprezou o H+, e o H-, tá? Dessa expressão 8 aqui. Então a gente só ficou com a concentração de H+ é igual ao Ka vezes o Ca menos o B sobre o Cb mais o B, tá? É isso que está aqui, ó. Ignorei todo mundo que está lá. Se eu quiser começar o TSE lá do início, também posso, e aí desprezo o H+ e o H- lá do meu balanço de cargas. Tudo bem? Aqui do balanço de cargas, ó. Zero aqui e zero AK. E aí vocês vão chegar também nessa expressão aqui, né? Aplicar o menos log aqui, o pH é igual ao pK. Essa é a equação de Henderson-Hasselbalch, né? O pH é igual ao pKa mais o log da base sobre o ácido. Só que a base foi adicionada com mais base forte aqui, por isso que está esse Cb mais o B. Ele sempre acompanha. E o ácido agora, que está no denominador, perdão, é um ácido que está foi diminuído aqui nessa quantidade de B aqui, da base forte, tudo bem? Então, onde tem a mesma coisa aqui, ó, análoga, né? Vai acontecer para o caso 3 e para o caso 4 também. Então, para o caso 3, que é aquela faixa ácida, que a gente fez uma simplificação só no OH-, que a gente chamou ele de zero, eu vou ter exatamente a mesma expressão para o caso 3 que a gente viu, tá? Para os tampões. A única diferença é que a gente está acrescentando esse B aqui. Onde tem B, né, onde tem um CB, eu acrescento a base. Novamente, ó, é a mesma ideia para todos aqui, tá? Isso aqui acompanha. Então, assim, a ideia para isso aqui, para vocês chegarem nessas fórmulas aqui, é que vocês mantenham o Ca menos o B sempre juntinho, tá? Não fica distribuindo o Ka vezes o Ca, Ka vezes o B, tá? Não fica distribuindo aqui não, mantém isso aqui sempre juntinho ali, num parêntese, ou chama isso de Z, de A, de B. De B não, você não confunde, né? Mas chama de X, de Y, enfim. E aí vocês vão chegar nessas equações aqui, tá? Que são bem semelhantes. E a faixa básica está aqui também, já fiz ela para OH-, então onde tem Ca vai estar Ca menos o B da mesma forma, onde tem o Ca, Ca menos o B, e onde tem o Cb vai ter o Cb mais o B, tá? Da mesma forma, respeitando aqui. E os erros, a gente pode calcular os erros lá para os casos 2, 3 e 4, né? O caso 1 não tem erro, então o erro em H+, sempre vai ser esse aqui, tá? Vocês podem fazer a dedução aí para vocês verem se vocês chegam nessa mesma fórmula aqui, que é uma forma da gente estimar o erro devido à utilização de casos mais simples, né, do que a equação cúbica. O denominador aqui é o mesmo, muda só o numerador, né? Tem um H- aqui e um H+. E esse erro aqui ele é o mesmo para os 3 casos aqui que a gente trabalhou. A diferença é em qual eu aplico qual, né? Qual caso eu aplico qual erro. Então aqui a gente tem o exemplo, né, calculado numericamente lá. Se a gente voltar lá no exemplo 6, né, eu estou no exemplo 6 aqui, que era, deixa eu voltar um pouquinho aqui, calcule o pH após adição de 100 ml de hidróxido de sódio em 400 ml de solução tampão. A solução tampão está com essa concentração e a hidróxido de sódio está com essa concentração aqui também. Então é isso que eu quero fazer.
É isso que a gente acabou de fazer, né? Determinar uma expressão que consiga englobar, né, que consiga contemplar essa concentração analítica da base que foi adicionada ao tampão e calcular esse pH final. Então, quando a gente passa para cá, a gente vê que com os 4 casos, tá, tanto a equação cúbica, quando eu fiz isso no computador, quanto pelas equações, né, de Henderson, Hassel, Belk, e a equação de segundo grau, inclusive a equação de segundo grau, que é o caso 3, da faixa ácida, tá? Ele também, curiosamente, funcionou, também com erro, inclusive, muito pequeno. Então vamos lá, esses erros aqui. Eu tenho erro em H+, e erro em OH-. Para a equação cúbica não tem erro, né? Então não tem erro nenhum aqui. Para a equação de Henderson, Hassel, Belk, eu teria 2 erros para calcular. Como o meu pH é 9, é bem acima de 7, a minha concentração de OH- é muito maior do que a concentração de H+. Então, o erro em OH- ele é mais crítico. Então, eu calculei só o erro em OH-. Com certeza, se eu calcular o erro para H+, vai ser um erro muito menor do que esse aqui. Então, não estou nem interessado em calculá-lo, tá? O interessante é que esse erro maior, ele já é menor do que 5%. A expressão do erro é a mesma, né? Então aqui a gente tem o mesmo valor numérico aqui também. Para a equação do segundo grau, na faixa ácida, se é faixa ácida, a gente ignora o OH- para a gente chegar nessa expressão do segundo grau aqui da faixa ácida. Então, na verdade, a gente tem um erro em OH- também. E essa última expressão aqui, do caso 4, a gente gera um erro em H+, porque a gente cancelou a concentração de equilíbrio de H+, então gera um erro aqui. Então, só para vocês terem uma ideia, olha, da grandeza aqui de 10 elevado a menos 7%, tá? Muito menor ainda do que um erro aqui em OH-. Mas todos eles estão dentro dos conformes, tá? Abaixo do nosso limite de 5%. Tanto é que a gente pode ver que a gente tem o mesmo valor de pH aqui para todos os casos, incluindo até 3 casas decimais aqui. Então, é um caso típico de tampão, né, que a gente adiciona a base e ele ainda continua sendo um tampão, continua resistindo aí a variações de pH. Bom, exemplo 7. No exemplo 7, o que a gente vai ver aqui? O efeito da adição de um ácido. Então tem mais coisas para vocês fazerem aí também. Eu não vou fazer mais, agora é com vocês. Calcule o pH após a adição. Eu vou voltar lá no exemplo 4, tá? Que é o mesmo tampão, o mesmo exemplo que eu utilizei para o caso anterior ali, onde eu adicionei uma base. Só que agora, ao invés de adicionar uma base, eu não vou adicionar uma base, eu vou adicionar um ácido com a mesma concentração aqui, tá? Só para a gente ver o que vai acontecer. HCl agora, um ácido forte, 0,05 mol por litro, nesse tampão 4 aqui, que é um tampão amônio. Amônia é o mesmo exemplo, tá? Visto lá. 0,3 de ácido para 0,2 da base conjugada. Então, primeira coisa, novamente, é recalcular as concentrações analíticas, tá? Porque eu não vou ter mais essas concentrações aqui, bonitinhas, redondinhas aqui, tá? Então, tá aqui, CA1, CB1 e A1. São esses valores aqui que eu vou utilizar, como CA, CB e A, tá? Esse o índice 1 aqui, que é após a diluição. Então, são valores aqui corrigidos. Então, de 0,3 caiu, né, um pouquinho, de 200 milimol por litro caiu para 160, e de 0,05 caiu para 0,01. Então, tá tudo certinho aqui, tudo calculado. Esse A agora eu estou chamando, vocês podem chamar aqui novamente, tá? Eu não quero trabalhar com esse A e tal. Pode me lembrar o acetato, né, aquele A- que eu trabalhava lá por algum motivo. Tem um vizinho chegando aí. E aí você... Posso? E aí, vocês... Não posso. Tá manobrando. E aí vocês podem chamar tanto de A maiúsculo aqui, né? Chama de A maiúsculo que é melhor também. Quanto de C, tá? A concentração analítica do HCl, tá bem? Que é a concentração do nosso ácido forte que foi adicionado. Então, olha só, aqui novamente a gente faz aquela comparaçãozinha, só que agora eu quero comparar o meu ácido, a quantidade de ácido que eu adicionei, com a quantidade de base do meu tampão que tem, que é o meu estoque.
Agora o meu estoque para ácidos, quem reage com ácido é a base. Então eu tenho que ver aqui a concentração de base, se é suficiente para aguentar essa quantidade aqui de ácido que eu estou adicionando, acrescentando. Então aqui é 0,16, 0,01, tá? Então é tranquilo. A solução resultante ainda deve ser um tampão com pH em torno do pKa, que nesse exemplo ainda é o mesmo exemplo, né? 9,24. Então vai ficar nessa faixa aí de 9 ponto alguma coisa, tá? E aí o TSE, o que vocês vão considerar? A mesma coisa, dissociação do sal, tá ela aqui com Ca. A dissociação do ácido forte, que agora é o HCl, não é mais o NaOH, tá? E a concentração analítica eu estou chamando de A. Eu tenho uma expressão aqui do equilíbrio para o tampão, NH3, NH4 mais NH3. Eu coloquei aqui na forma, né, da dissociação ácida, então eu tenho um Ka. Só lembrar que para essa expressão eu tenho o Ca e tenho o Cb também, que eu tenho uma grande quantidade de base também, tá? Não só de ácido. Aí a autoprotólise. As expressões são as mesmas aqui das constantes de equilíbrio. A gente pode fazer isso tanto para base, para H+, quanto para OH-, tanto para Ka quanto para Kb, tá? E o balanço de cargas. O balanço de cargas agora, que ele muda um pouquinho, fica na verdade até um pouquinho mais simples aqui, mas vamos lá. O nosso lado positivo, o que eu tenho aqui na minha solução de íons positivos? Eu tenho o H+, tá ele aqui. Aqui está até com H+, né, pessoal? Rigorosamente não é muito legal a gente trabalhar com formas diferentes aqui de abordagem, não, tá? Mas acabou passando batido aí. Então eu tenho H+, e tenho NH4+, ok? Então, H+, e NH4+, aqui. Isso é igual o lado negativo, que é OH- mais o cloreto. Não tem mais ninguém aí de carga negativa. Então, esse é o meu balanço de cargas. O meu balanço de massas, agora eu tenho balanço de massas para o cloreto. Só que percebam que, coincidentemente, eu utilizei HCl e utilizei NH4Cl também. Então eu tenho duas fontes de cloreto, tá vendo? Eu tenho o A, que é a concentração analítica do HCl, e tenho o Ca, que é a concentração analítica do meu sal ácido, né? Então ele tem um Cl aqui, eu tenho um contraíon. Então olha só, a concentração de equilíbrio de cloreto é uma soma agora de duas concentrações analíticas, tá? Vocês têm que ficar esperto com isso aí, isso pode gerar algum problema, algum erro aí. Precisa de fazer essas duas considerações. Mas se eu estivesse utilizando no lugar do cloreto um brometo, você teria, além do brometo e cloreto, você teria mais um balanço de massas, né? Teria um balanço de massas para cloreto, por exemplo, nesse aqui Ca teria um balanço de massas para cloreto e um para brometo, por exemplo, HBr. Então teria um outro balanço de massas aí para o brometo. Em algum momento, lá na frente do desenvolvimento do TSE, isso ia dar na mesma, tá? Porque esses valores que vocês estão somando, acaba que eles deveriam ser acrescentados aqui no balanço de carga. Se tiver mais um brometo aqui, entrará mais um brometo aqui. Então acaba que dá na mesma. Então voltando aqui para o nosso caso, eu tenho agora o balanço de massas para a amônia, o sistema amônio-amônia. Então está a concentração de equilíbrio aqui, tá, das duas formas, protonada e desprotonada. E eu tenho duas fontes, né, é o Ca e o meu Cb. Então tem duas fontes aqui, que é o que caracteriza o meu tampão, tá? Principal modificação aqui no balanço de massas para tampão. Ok? E aí vocês desenvolvam isso. Se vocês fizerem, né, com H+, e com Ka, vocês vão chegar naquela mesma expressão, aquela mesma equação 8, tá? Aquela equação intermediária que a gente chegou no caso anterior ali também. A diferença que agora no lugar de Ca, a gente vai ter um Ca mais o A, ou seja, ácido mais o ácido, tá? O ácido conjugado do meu sistema, do meu tampão, mais o ácido forte, tá? Mais a concentração analítica do meu ácido forte, que está aqui. Tá? É bem lógico isso, né? Está bem oposto a quando a gente tinha a base, a adição de uma base forte. E aí no caso aqui do Cb também vai acontecer isso. O Cb agora, como está havendo um consumo da minha base conjugada, né, da minha amônia,
pelo meu HCl, então na verdade eu preciso de subtrair o meu Cb pelo minha concentração analítica do meu ácido forte, que eu chamei de A. Ok? Aí eu colori aqui também, o marronzinho e o azulzinho, para a gente ver que eles vão seguindo, né? Tem uma trilha, né? Tem eles deixam um rastro aqui para a gente ver que eles vão até a expressão final. Então aqui a gente tem a equação geral, tá? Para o tampão, no qual eu adiciono um ácido, tá? Então essa expressão aqui geral, ela contempla a adição de um ácido. Tem a equação de Henderson-Hasselbalch, que é mesma coisa, tá? Onde eu tenho Ca, eu tenho Ca mais A, e onde eu tenho Cb, eu tenho Cb menos o A agora. E isso aí tirando menos log, aí eu chego na equação de Henderson-Hasselbalch. É o pH igual ao pKa mais o log da base sobre o ácido. A base agora é o Cb menos o A, e o ácido agora é um ácido mais o outro ácido lá. Tudo bem? Caso 3, se vocês fizerem o caso 3, vocês vão fazer simplificação para OH-. Então vocês podem partir, inclusive, dessa expressão 8 aqui, que é cortar esse OH- aqui. E aí, fazendo para H+, a gente chega nessa expressão aqui. É a mesma expressão utilizada anteriormente, com essa única diferença que está onde está colorido, tá? Cb menos A aqui, e aqui tem Ca mais A. E no último caso, no caso 4, que é a faixa básica, onde a gente tem a simplificação aqui do H+, a concentração de equilíbrio de H+, resolvendo para OH- e considerando o Kb, então a mesma coisa, onde tiver o Ca vai aparecer um Ca mais A, e onde tiver um Cb, aqui ó, Ca de novo, Ca mais A, e onde tiver um Cb vai aparecer o Cb menos o A. Tá? Então vocês vão chegar nessa mesma expressão aí. Lógico, tá, pessoal? Se vocês tiverem dúvida aí com a resolução, se vocês travarem, obviamente vocês não precisam de se sentir desamparados só porque eu passei uma tarefa de casa bem importante para vocês, bem mais complexa agora, né? Então vocês podem aí perguntar para o professor, para os monitores, tá? Normal isso. Bom, e aí os erros, olha só, o erro vai acontecer uma coisa diferente aqui agora. Por isso que é bom fazer o erro tirar o erro lá do TSE, lá de antes. Porque o erro, o que acontece? Por que apareceu aqui agora? Ó? O numerador é a mesma coisa, tá? Quando é para H+, aparece um H+ aqui. Quando é para OH-, aparece o H- aqui. O numerador é o mesmo para os dois. São os mesmos dois erros aqui para os três casos, tá? Mesma situação. A diferença aqui agora são nos dois denominadores aqui, tá? É o mesmo denominador também, porém, um deles aqui, aparece além do OH- mais o Ca, aparece mais o A, tá? Isso aqui vai surgir lá do balanço de cargas, quando vocês fizerem o balanço de cargas aqui, ó. Aqui vai aparecer no lugar do cloreto, ó, onde tem o cloreto, vai ter Ca mais o A. Então, o total aqui das cargas negativas vai ser OH- mais o Ca mais o A. Então, por isso que aparece aquele Ca mais o A lá longe. Opa, passei um pouquinho aqui, tá? Tem três coisas aqui para se adicionar. Mas são valores que a gente já tem, né? Os valores numéricos aqui, só lançar a mão deles, não problema. Calcular H+, já quem fez aqui já chegou nessa parte, já tem a equação do H+ para calcular. E quem tem H+, tem OH- também. Então não tem tanta dificuldade, né? Dá um trabalhinho, dá um tempinho assim extra para a gente fazer essas contas aí. Mas estão aí. Bom, e aí nessa tabela o que a gente tem? Novamente aqui, ó, os quatro casos. Inclusive a equação de segundo grau para a faixa ácida, que curiosamente funcionou aqui na faixa básica de novo. Não sei se isso vai funcionar em todas as vezes, tá? Não, isso aí eu não posso afirmar porque eu não fiz aí todas as situações possíveis do planeta, não sei. Pode ser que tenha alguma condição que esse erro e tal não vai funcionar. Ela vai te dar um pH totalmente diferente, inclusive com um erro, pode ser até que o erro seja menor do que 5%, eu não sei, tá? Isso eu não sei afirmar. Porque que a gente está entrando num campo hostil.
O que eu estou fazendo aqui? Estou pegando uma equação que ela foi desenhada, né, projetada por uma faixa ácida, onde eu desprezei concentração de OH-, tá? E eu estou aplicando ela num caso que é para uma faixa básica, completamente oposta àquilo que ela foi projetada. Então isso aqui é uma equação para a gente, é um campo minado, tá? Isso aqui é um campo hostil para a gente utilizar isso aqui. Muito cuidado. Mas curiosamente, né, nesse caso aqui funcionou. E aí eu fiz questão de colocar ela aqui para vocês. Então aqui, ó, equação cúbica não gera erros. A equação de Henderson-Hasselbalch são 2 erros, mas aí eu utilizo só o erro daquela faixa do meu pH, né, levando em consideração aqui que é básico, então vou considerar o erro apenas do OH-, está aqui. 10⁻³ também, bem pequeno, então tá tranquilo. E na faixa básica eu posso fazer também, aí como ela é já mais projetada, né, para essa região aqui também, realmente a gente ignora, a gente despreza a concentração de H+, e a gente está fazendo mais certo por aqui, né, quando a gente despreza a concentração de H+, né, tanto é que o erro aqui ele é bem menor realmente. Então, mas assim, para três casas decimais, deu o mesmo valor para qualquer caso aqui. Tá? O que significa aqui que a gente está numa solução, num caso, no exemplo típico assim de solução tampão para a gente trabalhar, tá bom? Bom, algumas propriedades do tampão. Na verdade a gente já vem trabalhando com o tampão aí, né? Isso aqui a gente vai mais fixar o que a gente vem aprendendo por aí. Então olha só, em caso de adição de ácidos ou bases fortes ao tampão, a gente já viu isso aqui nessa aula de hoje. Enquanto houver quantidades suficientes de A- e HA em solução, ou o B, né, e o HB+, depende de qual sistema você está trabalhando, tanto faz, o tampão continuará funcionando como tal. Ok? Enquanto tiver, se eu estou adicionando ácido e o ácido consome a minha base, então enquanto tiver base aqui, vai estar funcionando. Se eu estou adicionando uma base forte no meu tampão e a minha base forte consome o HA, né, que é isso que ela faz, então enquanto tiver o HA, meu tampão vai continuar funcionando. Tudo bem? Quantidades suficientes aí, tal que quando a gente faz essa razão aqui, né, a concentração da base sobre a concentração do ácido, a gente mantém dentro daquela faixa de 0,1 a 10. Lembrar disso aí. Então o que acontece? Que quando a gente está adicionando uma base ou um ácido, o que a gente está fazendo na verdade, a gente está alterando o valor dessa razão, porque a gente está, por exemplo, se eu estiver adicionando um ácido forte, vamos lá, estou adicionando um ácido forte, então eu estou consumindo base, né? Então na verdade eu estou diminuindo a concentração de base, mas eu estou aumentando a concentração do meu ácido aqui também. Estou fazendo essas duas coisas aqui, ó, né? Eu tenho, sei lá, eu tenho uma quantidade aqui de base e uma quantidade de ácido, né, conjugado aqui um com o outro. Então eu tenho o meu tampão ali. Base, né? Essa é a minha mão aqui. Para mim essa aqui é a minha mão direita, tá? Para vocês devem estar saindo a mão esquerda aí. Então mão direita aqui. Que é a minha base do tampão conjugado. Se eu adicionei ácido forte, eu vou consumir essa minha base, só que quando eu consumo a base, o ácido aumenta. Tá? Mas então o que a gente está olhando aqui? Quando a gente volta para o slide, a gente está olhando a razão. Esse valor aqui sobre esse valor, o valor da base sobre o valor do ácido. Eu vou alterando um, né, diminuo um e aumento o outro, ou né, vice-versa, né, se eu estiver adicionando uma base, eu vou estar consumindo aqui o ácido e vou estar gerando mais base. Então é isso que acontece. E essas concentrações analíticas, né, essas concentrações resultantes aí de ácido e de base, né, é o que eu vou calculando essa razão. E aí quando essa razão ela é alterada, né, seja pela adição de uma base ou de um ácido forte, o que a gente altera aqui é essa razão, e o pH não se altera tanto porque a gente tira o logaritmo dessa razão. A gente tira o logaritmo. E se lembrem-se, né, sempre que a gente trabalha com logaritmo, quando a gente trabalha, por exemplo, com a escala logarítmica, o que a gente está fazendo é a gente está achatando os números, né? A gente está comprimindo ali ao máximo. Então acontece isso também. Por mais que essa razão aqui, né, mude bastante, quando a gente tira o logaritmo dessa razão,
essa diferença não é tão grande. Então, por isso que o pH não, matematicamente falando, né, por isso que o pH não se altera tanto quando a gente adiciona a base, seja ela forte ou fraca, tá? Mas aqui a gente está trabalhando com forte. Por isso que o pH não se altera tanto, tudo bem? Porque a gente está alterando o valor de uma razão, não os valores absolutos apenas, né? A gente está variando a razão aqui entre eles, a base e o ácido. E quando a gente tira o logaritmo dessa razão, o que acontece é que o logaritmo, né, é uma função, é uma conversão de valores, né, que espreme, achata o nosso número. Então isso aí acaba refletindo numa pequena variação de pH. Então é assim que funciona o tampão, né, de um ponto de vista um pouco mais matemático do que químico, né? E aí, quanto maior, uma outra questão também, que quanto maior as concentrações de ácido e de base conjugados, e mais próximo de um for essa razão, ou seja, quanto mais iguais, né, quanto mais próximas aqui uma da outra, né, se for muito diferente, a razão vai dar diferente, se elas forem de 1, né? Se elas forem muito iguais aqui, a razão vai ser muito próxima de 1. Quanto mais próximo de 1 for essa razão, ou seja, quanto mais igual, né, a base for do ácido, maior será a resistência a alterações do pH. A gente chama isso de capacidade tamponante. Tá? Quanto maior a capacidade tamponante, significa que aquela solução tampão, aquele sistema, varia menos o pH. Tudo bem? Ele tem mais capacidade. E aí tudo bem, quando a gente chega, né, a gente está trabalhando dentro dos limites aqui, mas quando eu caio aqui para fora do limite, né, quando essa razão ela é menor do que o meu limite inferior ou ela é maior do que o meu limite superior, que é 0,1 e 10, respectivamente, aí a gente não considera mais essa solução como sendo tampão. Aí ela começa, realmente, o pH começa a disparar. Tudo bem? Então, só para a gente resumir os exemplos que a gente viu aqui até agora, o 4, o 6 e o 7, o que a gente tinha no exemplo 4? A gente tinha uma solução tampão amônio-amônia, tá? Foi um dos primeiros exemplos que a gente fez ali, que a gente tinha as concentrações analíticas aqui, ó, do ácido para a base 0,3 para 0,2. Tá? Então está a minha base aqui, o meu ácido está aqui. pH igual pKa mais log da base sobre o ácido. O pH tinha dado 9,07. Está lá no slide, não sei mais qual, tá? No slide mais anterior aí, do exemplo 4. Quando a gente foi para o exemplo 6, que a gente adicionou 100 ml de hidróxido de sódio nessa concentração aqui, a 400 ml desse mesmo tampão aqui, o pH, olha só, a gente calculou, o pH foi para 9,11, tá vendo? Um pouquinho maior aqui do que o 9,7. Subiu um pouquinho, né? Mas é muito pouco, tá, gente? De 0,7 para 11 realmente é pouco aqui. E no lugar aqui da gente adicionar a base, se eu tivesse adicionado, né, um ácido forte, que foi o meu exemplo 7, o meu pH iria de 9,07, ele cairia para 9,02. Faz sentido? Faz sentido. Eu tenho pH 9,07, adicionei um ácido, eu espero que o pH da minha solução diminua realmente. Então, está aqui, diminuiu. Só que como é um tampão, diminuiu muito pouco. Quando eu adicionei uma base, ele aumentou, tá, de 0,7 para 11 aqui, né? E aumentou muito pouco também. Tudo bem? Esse é o efeito do tampão. Então aqui a gente está estudando, né, resumindo aqui, qual que é o efeito da adição de ácidos fortes ou bases fortes a um tampão. O efeito é esse. É um pequeno efeito, na verdade, né, que o pH ele resiste a essas variações de pH. Ah, mas como que eu posso comparar isso aqui, né, com o sistema se ele não fosse tamponado? Bom, se não fosse tamponado, eu posso considerar água pura. Então eu vou adicionar aquela mesma quantidade que eu adicionei de hidróxido de sódio, né, 100 ml de hidróxido de sódio, 0,5 mol por litro, em 400 ml. Ao invés de adicionar em 400 ml de tampão, agora eu vou adicionar em água pura, para a gente ver como que o pH vai alterar. Agora sim eu vou conseguir provar para vocês. Porque quando a água é pura, o pH é 7. E quando a água tem a adição daquela mesma quantidade de NaOH, ela pulou para 12. Olha a diferença de 7 para 12, né? É muita diferença, né? O pH pulou, ele da água neutra foi lá para 12. São várias ordens de grandeza em termos de concentração de equilíbrio de H+, e OH-. Né? São várias ordens de grandeza aí.
envolvidas. Por outro lado, quando a gente adiciona na minha água pura, né? Tá aqui, ó, a 400 ml de água pura. Quando eu adicionar água pura, 100 ml de HCl, que agora é um ácido forte, naquela mesma concentração, o meu pH de 7 ele já cai para 2. Olha como é que ele cai bruscamente. Ou ele sobe 5 unidades, né, de pH, 5 unidades de pH. Lembrem-se que são 5 ordens de grandeza em termos de concentração de equilíbrio. Ou ele cai 5 unidades aqui, de 7 para 2, quando adiciona um ácido, tá? E aí, para quem estiver se atrapalhando aí nessas contas aqui que eu meio pulei, tá? Aqui eu calculei o pH é igual ao pKw menos o POH. O POH é isso que está aqui nesse parêntese, tá? Então, pH é igual ao pKw menos POH. E o POH é o menos log da concentração da base, né? Menos log de C, né? C de NaOH, né? Que é aquele nosso Bzão lá, aquele B maiúsculo. Aqui eu resolvi só para diluição, tá? Porque eu tenho 100 ml de NaOH, tá o 100 ml aqui de NaOH, vezes essa concentração aqui, a concentração zero dele, né? O B0. E diluo isso para 500 ml, né? 100 mais 400, então está sobre 500 aqui. Então é o menos log do C, tá? O POH aqui. Aqui é a mesma coisa, né? Só que fazendo agora para o pH. pH é igual ao menos log de C. Onde o C aqui agora é a concentração do HCl. Menos log de C. É o caso, deve ser o caso 1 de ácidos fortes lá, nas primeiras aulas. E aí que também só resolvendo aqui a questão da diluição, e aí a gente acha que o nosso pH é 2. Tudo bem? Então olha só a diferença que dá quando o meu sistema é tamponante. Vou voltar aqui, ó. pH 9.07 mudou algumas só nas últimas casas decimais aqui, tá? De 9, continua em 9, beleza? E se eu adicionar essa mesma quantidade aqui em água, em um sistema que não é tamponado, eu vario são várias unidades aqui de pH que a gente modifica, tá? Então com isso a gente consegue provar, tá, numericamente, quantitativamente, que o tampão de fato ele funciona resistindo às variações de pH, mesmo quando a gente faz diluição, que foi na aula passada, ou quando a gente faz adição de um ácido forte, ou quando a gente faz adição de uma base forte. Tudo bem? Então aqui a gente está provando. Bom, além disso, a gente tem a questão da capacidade de tamponamento, porque essa capacidade de resistir ao pH, ela varia também. Mesmo para o mesmo sistema ácido-base, tá? Mesmo para o mesmo sistema. Como assim? Olha só. O que eu quero fazer para a gente entender isso? Esse nosso exemplo 1 aqui, está todo ele na tabela, tá? Tanto o enunciado quanto a resolução. Então vamos lá. Eu tenho 3 tampões, tampão 1, tampão 2, tampão 3. Do meu sistema genérico HA, HA-, tá? Ácido base aqui. E o Ka desse sistema eu coloquei aqui um valor genérico também, tá? Um Ka de 10 elevado a menos 5. É um Ka típico, tá? Não é ninguém específico, não é nenhum composto específico. E aí cada uma dessas soluções, né, cada um desses tampões aí com uma composição diferente, tá? A composição ela é vista aqui na tabela então, conforme o quadro abaixo. Na verdade não é quadro, é uma tabela. E aí em cada tampão, cada solução dessa aqui então, foi adicionada uma massa correspondente a 2 milimol por litro de uma base forte. Então eu adicionei uma base forte aqui, a mesma quantidade de base forte aqui e a mesma quantidade de base forte nesse tampão aqui. Tudo bem? E aí, para a gente ver, para calcular o pH final de cada solução e comparar os resultados, e desconsidere variação de volume, tá? Porque eu estou adicionando aqui, inclusive eu já facilitei aqui no enunciado, que eu coloquei que foi adicionada uma massa, tá? E essa massa ela está se dissolvendo, não está alterando nenhum volume, não estou considerando nenhuma diluição aí. Eu coloquei uma massa ali correspondente a essa concentração final aqui da base forte. Então é isso aqui que eu quero considerar. Bom, então vamos lá. A composição dos meus tampões aqui, né? Eu tenho o Ca,
que é o ácido conjugado, e eu tenho CB, que é a base conjugada. Então, meu sistema tampão está aqui, tá? A composição deles estão aqui. Então, para o tampão 1, eu tenho 0,1 de ácido para 0,01 de base. Eu tenho pouca base, tá vendo? Se eu dividir a base pelo ácido, eu vou estar naquele meu limite, um dos meus limites. Tá bom? Vou estar naquele limite de 0,1, né? Que é o limite inferior. Se eu tiver nesse tampão 3, ó, eu já inverti. Então, onde eu tinha 1 para 0,1, agora eu tenho 0,1 de ácido para 0,1 de base. Então, 0,01 para 0,1. Ok? Então, eu tenho 10 vezes mais aqui base do que ácido. Eu tenho pouco ácido aqui. Estou no limite da minha quantidade de ácido. Então, se eu fizer a divisão aqui, né, dividir a base pelo ácido, isso aqui me dá 10. Né? Esse valor aqui, essa razão já me dá 10. Ou seja, já é o limite superior para que o meu tampão funcione. Então, dentro desses limites, o tampão 2 é exatamente a mesma concentração. Tá? Então, esse aqui está na capacidade tamponante máxima dele aqui, porque eles estão exatamente na mesma concentração. Então, é isso que a gente vai ver. Beleza, vamos provar então que isso funciona. A cada uma delas, então, eu falei que a cada tampão foi adicionada uma concentração, uma massa correspondente a uma concentração de base forte. A base forte está aqui, que é esse B, que é o 2 milimol por litro, que é o 0,002, tá? 0,002, tá? Adição para eles aqui em todos os tampões. E aí, vamos lá. Eu preciso de utilizar a equação de Henderson-Hasselbalch, que tal? Eu vou utilizar ela aqui. Só que aí eu preciso de considerar, eu não posso fazer essa concentração aqui direto, né, base sobre o ácido, porque eu estou adicionando uma base forte, então eu vou alterar essas duas composições aqui. Tá? Como eu estou adicionando uma base, então a base eu vou somar a base onde tem base, eu vou subtrair essa base de onde tem o ácido. Ok? A gente já trabalhou isso aqui. Bom, então nada mais eu preciso fazer além de pegar aqui e fazer essas subtrações aí, essas somas, tá? Então onde eu tenho o ácido, eu vou fazer o ácido aqui, o CA0 menos esse B, vou fazer isso para todos, então vou ter 0,1 menos o 0,002, 0,01 menos o 0,002, e aí eu tenho os resultados aqui, ó, para ácido. No caso da base eu estou somando, né? Então base aqui, 0,01 mais 0,002 vai dar 12 aqui, né? Apareceu um 12 aqui. Mesma coisa aqui, ó, 0,1, ó, repetiu 1 aqui, e onde tem o 2 aqui, repetiu o 2 aqui, então o 102 aqui. Mesma coisa para cá, tá? Então somei, já tem aqui os meus valores aqui após a adição e a subtração aqui, né, no numerador e denominador respectivamente. Então eu posso fazer o meu pH igual ao meu pKa menos o log desses valores que estão aqui, tá? Desses resultados que estão aqui coloridinhos aqui. Sempre a base sobre o ácido. Então eu vou fazendo isso aqui para cada um, eu tenho o pH resultante. Então aqui eu tenho o pH antes da minha adição da base, lembrando isso, tá? Se o meu pH, olha só, se a composição do meu tampão, vou pegar o tampão 2 aqui, por exemplo. Se o meu tampão 2 ele tem a mesma concentração de ácido e de base, significa que o log disso aqui seria 0, né? Antes de fazer a adição da base aqui. Log é 0. Então meu pH vai ser igual ao pKa. O pKa é o menos log do Ka, que é igual a 5. Tá? Por isso que eu coloquei um valor bem redondinho aqui para a gente trabalhar. Que é esse 5 aqui, é o pH. É exatamente o valor do pKa. E aí aqui a gente tem o pK mais 1, né, por causa desse o logaritmo desse 10 aqui que aparece. E tem o pKa, que é o 5 menos 1, que dá 4. Tá? Esse menos 1 é por causa do 0,1 sobre 0,01, perdão, 0,01 sobre 0,1, que dá 0,1. Log disso dá menos 1. Então é 5 menos 1 dá 4 aqui, ok? E aí depois a gente faz a adição da base. Quando faz a adição da base, a gente tem esses novos valores aqui para calcular os logaritmos dele lá e recalcular os pHs tudo de novo. Quando a gente recalcula o pH para o tampão 1, né, o pH 1 aqui é o pH resultante, tá?
eu vou ter que de 4, ele foi para 4,09, tá? Beleza, é um tampão, alterou um pouquinho, beleza, tá. Esse aqui de 6 foi para 6,11, tá? Modificou um pouquinho mais, beleza? Um foi para 0,9, outro foi para 11 aqui, né? E esse que o tampão aqui tem a mesma concentração, o tampão bem no meiozinho aqui do pKa dele, né? Ele foi para 5,02 só, tá vendo? Se eu calcular aqui um delta pH, né? O pH final menos o pH inicial, esse aqui variou 0,9, o outro ali variou 0,11, tá? Todos eles são valores bem pequenos porque são tampões, né? A gente está trabalhando com tampão, tem que variar pouco mesmo. Mas o que a gente está estudando aqui é a capacidade de tamponamento. Então o que eu quero saber aqui é como que essa razão, tá, entre o ácido e a base, né, que compõe o meu tampão, como que essa razão influencia na minha capacidade de tamponamento, ou seja, influencia nesse delta pH aqui. Então olha só, quando o meu tampão está exatamente na faixa ali, no meio, né, da faixa tamponante ali, eu tenho exatamente o pH é igual ao pKa, é onde a gente vai ter a máxima capacidade tamponante. Por isso que a gente tem esse valor menor aqui. O pH variou muito menos do que os outros aqui ainda, tá? Então é isso que é a capacidade tamponante. À medida que a gente se afasta desse pKa, né, seja para mais um ou seja para menos, a gente começa a aumentar também essa variação de pH. E aí se o pH estiver nesse mesmo sistema, né, só que aí já não é tampão mais, se a gente tiver pH 6,5, 7, e aí esse pH vai começar a variar cada vez mais, porque a gente vai perdendo a nossa capacidade, de tamponamento. Bom, o que falta aqui ainda é a gente ver os tampões de ácidos e bases polipróticos. Sim, eles existem. Se a gente considerar, mas não é tão mais complexo, tá? A gente pode olhar com uma certa calma que a gente vai entender isso, beleza. Se a gente tiver um ácido fraco, H2A, tá? Já é um sistema diprótico aqui, ó. E seus sais da forma intermediária, tá? E a forma totalmente desprotonada do meu A, tá vendo? Na2A, que é o meu sal básico, é possível a gente obter até 2 sistemas tampão. Ele vai ter um tampão que funciona na região do Ka1, tá certo? E vai ter um tampão que vai funcionar na região do Ka2. Vamos ver como que a gente como que funciona isso aqui calmamente. Olha só. Se eu considerar apenas a dissociação 1, tá, que é do H2A indo para H-, eu tenho para essa expressão aqui o meu primeiro Ka, né? Então se eu pegar esse sistema aqui diprótico, tá, e trabalhar com, e eu souber que o Ka1 dele é muito maior do que o Ka2, por exemplo, né, que é o que eu estou falando aqui embaixo, então eu tenho que as simplificações são válidas, né, se esse pKa1 ele é muito maior do que o pKa2 aqui, tá? Que é aquele caso, aquele sistema que a gente trabalhou lá em ácidos polipróticos, que a gente acaba considerando o ácido diprótico, o triprótico também, a gente acaba considerando eles como, matematicamente, né, o tratamento matemático dele é análogo ao do ácido monoprótico. E é isso que a gente está fazendo aqui também. Eu estou utilizando, inclusive, a mesma equação de Henderson-Hasselbalch. Tá bom? pH é log de pKa1. Como eu estou trabalhando nessa faixa aqui, nessa região da primeira dissociação, né, que tem o Ka1, eu preciso de considerar o pKa1, tá? E o log da base sobre o ácido vai ser essa forma aqui, intermediária, que é a base conjugada desse ácido aqui. Então a minha base vai ser o Ha- e o meu ácido o H2A. Tudo bem? Então se eu tiver as concentrações analíticas de Ha, tá, do meu sal intermediário, do meu ácido aqui, é só utilizar esses valores aqui normalmente, desde que os pKa's sejam bem diferentes aí um do outro. Tá bom? Tá, esse é o primeiro tampão que eu consigo formar, mas eu falei aqui que são possíveis, né, até 2 tampões. O tampão 2, ele vai trabalhar na faixa de dissociação 2 aqui, ó, da segunda etapa de dissociação. Ou vou trabalhar com Ka2, vou trabalhar com pKa2, tá? Mesma coisa. E outra, né, que agora, o que mudou aqui agora foi o meu
quem que é a minha base e quem que é o meu ácido. A base, que está sempre em cima aqui, né, no numerador, agora é a concentração analítica, tá, do meu A2-. No caso é o meu sal aqui, tá? Vai ser essa concentração analítica. Seria o meu CB, né? Seria isso aqui. E o meu ácido agora é o ácido conjugado dessa base aqui, que é o HA-. Tá? Então agora a concentração analítica do HA-, ele entra como ácido aqui. Tá? No slide anterior entrou como base, né? Ele entrou como base. Aqui nesse slide ele vai entrar como ácido. Vocês lembram que o HA- ele é anfótero, tá? Ele pode trabalhar pode atuar tanto como ácido quanto como base. Então aqui agora a gente está abordando ele como sendo um ácido, tá? Porque a base conjugada dele é a forma totalmente desprotonada. Entenderam isso aí, pessoal? E se vocês fizerem as mesmas considerações, tá? A gente consegue chegar nessa equação. Essa aqui é a equação 8, tá? Do tratamento do tampão. Sem desconsiderar ninguém, tá? A única coisa que a gente está desconsiderando aqui, na verdade, é a primeira dissociação ácida, tá? Do H2A. A gente está considerando apenas a segunda dissociação, tá? Como se esse HA- fosse um ácido monoprótico, tudo bem? E aqui é sua base conjugada. E aí a gente chega nessa expressão aqui também e tal, e equações semelhantes também. Então nós vamos ver dois exemplos aqui. Um deles, calcular o pH de uma solução preparada a 0,150 mol por litro em ácido fitálico. Aqui é o F mudo mesmo, tá? Fitálico, para quem não conhece. Eu chamei ele de FT aqui, o fitalato. Então tá aqui, H2FT. E 0,220 mol por litro em hidrogênio fitalato, que é a forma intermediária. Esse HFT-, tá? Com o contraíon, que é o potássio aqui. E aí eu tenho os meus dados aqui, ó. Preciso dos dois dados, o Ka1 e o Ka2, para saber que um é bem diferente do outro, tá? As ordens de grandeza aqui, ó. 10 a menos 3 e 10 a menos 6, tá bom? Então tudo bem, agora com qual das duas expressões aqui eu vou trabalhar? Com a primeira ou com a segunda ionização ácida? É só olhar o que eu tenho no meu tampão. Ó, eu tenho 0, alguma coisa aqui em ácido fitálico, que é o H2F, então eu preciso de trabalhar com a primeira. E hidrogênio fitalato de potássio, que é o HFT aqui, o HFT-, tá? Então eu sou obrigado a trabalhar com essa primeira expressão aqui de equilíbrio, e esse primeiro Ka. Então minha equação de Henderson-Hasselbalch, ela vai trabalhar com pH igual ao pKa1, o pKa dela vai ser o pKa1, tá? Mais o log da base sobre o ácido. No caso, a base vai ser essa forma mais desprotonada aqui, que é o 220 aqui, milimol por litro. Tá? Concentração analítica de HFT-. HFT-, aqui o hidrogênio fitalato. Então a gente tem pH igual ao menos log desse Ka aqui, mais o log da base sobre o ácido. Se fizer as contas aqui, a gente tem o pH 3,12, ok? Então assim, eu trabalhei como se fosse um tampão monoprótico. O que eu preciso para trabalhar como se fosse um tampão monoprótico? Apenas verificar que o Ka1 é bem diferente do Ka2, tá? Ou pKa, tanto faz. Eles precisam ser bem diferentes aí. No exemplo 2, eu tenho uma pequena diferença agora, que eu quero calcular o pH de uma solução tampão preparada com 0,438 mol por litro em hidrogênio fitalato de potássio e 0,259 mol por litro de fitalato de potássio, tá? Que agora a minha base não é mais o hidrogênio fitalato, a minha base agora é o fitalato, que eu tenho alguém mais básico que o hidrogênio fitalato. Então agora o meu querido anfótero aqui, agora ele está trabalhando como um ácido, tá? Como um ácido, né, conjugado da minha base aqui, que é o fitalato agora. Tudo bem? Ó, o fitalato está aqui, o hidrogênio fitalato está aqui, e o fitalato está aqui. HFT- e o FT2-. Então eu sou obrigado a trabalhar com essa expressão 2 aqui agora. É com ela que eu tenho que trabalhar. Então o meu pH vai ser o pKa, que aí vai ser o pKa2, tá? 390 aqui, ó, 390, né? 10 a menos 6, 390, 10 a menos 6 está aqui, menos log
de Ka2, mais o log do Cb sobre o Ca. O Cb vai ser a concentração do fitalato e o meu Ca, a concentração do meu ácido, vai ser a concentração analítica do meu hidrogenofitalato, que é aquele que está mais ácido ali, está mais protonado que o outro. Tudo bem? E aí quando eu faço as contas, pegar 3,12 esse pH. Ah, não, eu voltei aqui, né? Bom, e aí quando eu faço as contas, eu vou ter o pH é igual a 5,18, ok? Então no exemplo anterior, que eu tinha o meu tampão formado pelas duas formas mais protonadas, né? Então ele é mais ácido ainda, o meu pH é mais baixo, mais ácido. E quando eu tinha um tampão, nesse outro exemplo aqui, formado, né, pelas duas formas, a intermediária e a mais totalmente desprotonada, né? Então ele é uma solução mais básica, tá? A composição dela contém um pouco mais, né, para básico. E aí quando a gente faz isso, como o Ka2 ainda, né, da ordem de 10 a menos 6, então esse pKa aqui vai estar abaixo de 7, né? Então o pH aqui provavelmente vai dar realmente alguma coisa abaixo de 7. Então, mesmo essa faixa aqui mais básica, ela ainda resulta na faixa básica, tudo bem? Bom, e aí para a gente terminar essa parte dos tampões, eu gostaria de falar também brevemente, tá? Isso aqui não substitui uma aula prática ou uma experiência de laboratório mesmo, é só para a gente ter uma noção de como que isso é feito, como que é preparado um tampão, mesmo que de forma mais qualitativa, tá? Sem fazer as contas aqui necessariamente, um exemplo com contas e tal. Mas a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai preparar um tampão é escolher o tampão primeiro. Como que eu escolho o tampão? Depende da minha aplicação. Tá? Se eu quero um tampão, eu quero um sistema que mantenha o meu pH estável na região ali de pH 5, por exemplo, eu vou escolher um sistema para ácido base conjugado que tenha um pKa próximo desse pH que eu quero, próximo de 5. Um exemplo aqui já seria o ácido acético acetato, que é 4,76. Tá? Então a primeira coisa que eu preciso é definir qual que é o pH de trabalho. Meu pH, por exemplo, é 5, tá? Porque o meu sistema, a minha reação química, ela ocorre só em 5, ou a minha análise química só ocorre, ou ela me dá melhores resultados quando o pH é 5. Então, o meu pH de trabalho foi definido aqui. Isso depende da minha aplicação, tá? Não tem como eu, né, definir um valor aqui a não ser um exemplo. E aí escolher o sistema ácido-base conjugado. Existem tabelas para isso, tá? Existem tabelas só com reagentes que funcionam como tampão, inclusive em ordem de pKa. E aí você já vai direto no pH que você quer ali. Aí você vai na tabela, procura aquilo com o vendedor, né, com o representante, e providencia a compra, né, para quem aí trabalha com laboratório e tal, e consegue, aí tem as credenciais para isso, né? Mas enfim, tem tabelas para isso, com os tampões mais comuns. E aí você escolhe então um pKa, um sistema ácido-base em função daquele pKa ali. O ácido acético, por exemplo, ele tem o pKa dele é 4,76, tá? Seria uma boa escolha para trabalhar ácido acético, tampão ácido acético acetato, para trabalhar nessa faixa de pH 5, por exemplo. Porque ele é tampão de 4,76, né? Mais ou menos 1. Então ele é de 3,76 até 5,76. Então meu 5 está dentro dessa faixa aqui. Então, beleza, o ácido acético acetato funciona de boas. Tá? Beleza, escolhi o meu tampão. Mas o meu pH não é exatamente 4,76. Meu pH, né, de trabalho ali da minha aplicação tem que ser 5. Então é só calcular pela equação de Henderson-Hasselbalch mesmo, a gente faz ela de trás para frente. E aí a gente precisa de isolar essa razão. A gente precisa de calcular qual que é a razão. Tá? Só jogar eu já tenho o pH que eu quero, que é 5. Isso é igual ao meu pKa que eu tenho aqui também, que é o 4,76. Vai sobrar o quê? Mais o log de Cb sobre Ca, que é a minha razão aqui.
Então é só isolar essa razão. E aí obtém. Ah, é 0,5, 0,2, tá? Eu vou ter uma razão, não vou ter uma concentração em si. E aí definir também, em função da aplicação, quais são essas concentrações do par conjugado. Aí agora sim definir qual que é o valor absoluto, né, de Ca e Cb, respeitando essa razão aqui. Tá? Respeitando que uma coisa, quando eu dividir uma coisa pela outra, precisa de me dar essa razão de Cb sobre Ca aqui. Senão eu não vou ter aquele pH 5. Tá? Então, por exemplo, se o meu... se em função da minha aplicação, tá, eu preciso que o meu Ca, por algum motivo, seja igual a 1 mol por litro. Então esse Cb vai ter que ser calculado em função deste 1 mol por litro, tal que quando eu divido lá o Cb pelo Ca, eu tenha esse mesmo valor da minha razão ali, tá? Preciso de respeitar isso. E aí definir o método de preparo. Existem vários modos de você preparar tampão. Vocês podem preparar. Isso varia também de acordo com a disponibilidade dos reagentes, tá? Existem os reagentes que já vêm pronto para ser solubilizado, mas normalmente isso não funciona muito bem, porque o nosso pH a gente precisa normalmente de ajustar o pH, né? Então pode ser que você não tenha o reagente também, mas você pode ter, por exemplo, o ácido fraco, por exemplo, o ácido acético, tá? Um HA aqui genérico, mais um sal básico. Essa seria uma das formas talvez mais didáticas, né, de entender, porque quando a gente veio trabalhando ali nos nossos casos, a gente sempre trabalhava com ácido fraco mais um sal básico, ou um sal ácido mais uma base fraca, né? Então isso aqui do ponto de vista didático é mais fácil da gente absorver essa informação aqui. Então ácido fraco mais um sal básico. Então se eu tiver, por exemplo, ácido acético misturar com acetato de sódio, eu vou ter um tampão, tá? E aí é só calcular as concentrações aqui de acordo com a minha aplicação, de acordo com o interesse. Mas eu não preciso, por exemplo, se eu não tiver o meu sal básico, se eu não tiver acetato de sódio, eu consigo fazer o meu tampão assim mesmo. Basta eu ter o meu ácido, tá? E ir adicionando uma base forte até alcançar o meu pH desejado. Eu posso fazer isso também. Normalmente a quantidade de base, por exemplo aqui, ó, nesse segundo caso aqui que eu tenho um sal ácido, e aí adicionei uma base forte. Só que essa concentração de base forte ela tem que ser mais ou menos a metade dessa concentração do meu sal ácido, tá? Porque se eu tiver apenas o meu sal ácido, então eu tenho uma quantidade grande aqui de sal ácido. À medida que eu vou adicionando a base forte, eu vou consumindo esse sal, vou adicionando a base, né? Então eu consumo este sal ácido, esse HB que está aqui, né? Então vou consumindo ele, estou adicionando base. Mas quando eu consumo ele, eu estou gerando a minha base conjugada, tá? Então assim, é uma forma indireta da gente adicionar ao nosso sistema, no caso aqui, né, o B. Eu estou adicionando base forte, mas eu na verdade estou deslocando o equilíbrio, tá? De uma forma que eu tenho muito HB+, vou diminuindo o HB+, e vou aumentando a quantidade de B, até uma quantidade que os dois ali fiquem equivalentes e respeitando as razões aí que eu preciso para manter o meu pH, meu tampão funcionando, tá certo? Então eu posso preparar o tampão tanto com os meus reagentes de fato, tá, dos pares conjugados, do meu par conjugado, ácido fraco e minha base fraca, tá? Ou eu posso também pegar apenas um componente do meu tampão e adicionar uma base ou um ácido forte. Eu posso fazer com ácido forte também. Se eu tiver um sal básico, por exemplo, eu não tenho ácido acético, mas eu tenho acetato de sódio, que é o meu sal básico. Então, se eu tenho o meu sal básico, eu já vou ter uma grande quantidade de acetato, eu preciso agora de adicionar um HCl, por exemplo, um ácido forte. Que aí eu começo a consumir esse acetato, vai diminuindo a concentração de acetato, mas vai aumentando a concentração, começa a gerar concentração aqui de ácido acético, até uma quantidade ali que fica mais ou menos equivalente, que eu tenha o meu tampão funcionando, tá? Então posso fazer isso também, adicionando uma base ou um ácido forte, de acordo com o caso aí. E aí definido esse método, né, o que eu tenho de reagente para preparar e tal, e aí vai lá e prepara o tampão. Tudo bem?
por exemplo, eu utilizo muito esse exemplo aqui, e é um dos únicos casos que eu não utilizo o TSE para resolver, tá? Já vou mostrar aqui por quê. Nesse exemplo, eu quero preparar um tampão do tipo ácido fraco mais um sal básico, tá? Daquela forma bem trivial que a gente já viu aqui. Então o que eu preciso? Ó, exemplo 1, quantos gramas de acetato de sódio? E aí já que eu estou trabalhando com massa, eu preciso da massa molar também, porque eu quero trabalhar com concentração em molaridade, né, em mol por litro. Então tem que fazer essa conversão aqui de massa para número de mols. E aí eu tenho o número de a minha massa molar aqui. Devem ser adicionados para formar 500 ml de um tampão. Então o tampão é ácido acético, acetato. Só que eu já defini aqui ó, que o meu ácido acético ele já é 1 mol por litro, tá? É um exemplo bem trivial, bem simples, assim, só para a gente entender como que funciona esse preparo aqui. Então eu já defini que o meu ácido é 1 mol por litro, tá? Em HAC aqui. E já defini o meu pH também. Eu quero que o meu pH seja 4,50. Então quanto que eu tenho que adicionar da minha base conjugada, meu sal básico, em um sistema onde eu já tenho o meu ácido acético aqui, tá? Mas eu quero ter um tampão com pH definido aqui, 4,50. E o meu Ka está aqui, tudo bem? Bom, o que eu faço para resolver isso? Eu faço uma tabelinha aqui, que eu coloco aqui na cabeça da tabela, eu coloco o meu equilíbrio, tá? E aí esse meu equilíbrio ele precisa de ter os reagentes que eu estou adicionando, né? Ele precisa ter também o H+, porque eu tenho o pH aqui, né? E nesse pH eu vou informar a concentração de H+. Eu tenho o reagente que já tem na minha solução e o reagente que eu vou adicionar na minha solução. É isso aqui que eu estou perguntando. Qual que vai ser esse X aqui? Quantos gramas de NaAC a gente precisa de adicionar nesse sistema aqui? Tal que minha concentração de H+, é o 10 elevado a menos pH. O menos pH eu tenho ele aqui, tá? Como o sistema de tampão ele também está em equilíbrio, tá? Então eu posso utilizar inclusive a forma de Ka, por exemplo, para fazer isso aqui também. Eu vou utilizar a fórmula de equação de Henderson-Hasselbalch, que é o que a gente está utilizando nesta aula aqui. Então olha só, no equilíbrio eu vou ter 1 mol por litro, tá, do meu ácido, tá aqui, 1 mol por litro do meu ácido. Vou ter essa concentração de H+, que é o meu pH, tá, dado pelo meu pH, 10 elevado a menos pH tá aqui. E aí eu vou ter a minha concentração do meu acetato. Nessa condição aqui, quando eu jogar isso tudo aqui na equação de Henderson-Hasselbalch, a minha única incógnita vai ser esse Cb, tá? Eu tenho pH, eu tenho pKa, e tenho o meu Ca, que é esse 1 aqui, já está definido. Então a minha única incógnita é o Cb. Então nesse caso é só isolar esse Cb aqui, tá? pH menos o pKa, está aqui, pH menos o pKa, passa para a esquerda, né? Isso vezes 1, tá? Isso aí é igual ao log de x. Então, o x vai ser o 10 elevado a esse resultado todo aqui. Então, na verdade, eu tenho x sobre 1 está aqui. Isso é igual a 10 elevado a 4,50 menos o 4,76. Tá? Isso aqui, quando a gente isola, né, resolve para x, a gente tem a concentração do acetato aqui, que é o 0,553 mol por litro. Se a gente quiser conferir o pH, tá, só para saber se essa concentração está certa, o pH vai ser igual então a quanto? 4,76, que é o meu pKa, tá, o menos log do Ka aqui, mais o log da base, que é o valor que eu acabei de achar aqui, sobre o valor da concentração analítica do ácido, que é 1. Tá? Se eu fizer essas contas aqui, o pH vai dar 4,5, tá certo, 4,50, tá certo. Só que eu quero saber quantos gramas, né, do meu sal eu preciso de pesar, né? Quero saber qual que é a massa disso aí. Então a minha massa do acetato de sódio vai ser a concentração, mol por litro, vezes o volume da solução que eu quero preparar, 0,5 litros, tá? Aqui eu já corto litro com litro. Isso aqui vai me dar o número de mols, tá? A quantidade de matéria. A quantidade de matéria
eu preciso de multiplicar então pela massa molar. E aí eu corto o mol com o mol que sobrou aqui. Então sobra gramas, né? Do grama por mol aqui da massa molar. Quando eu faço as contas eu tenho 22,7 gramas. Tudo bem? Então, só para recapitular aqui, se eu tiver um tampão, né, nessas condições aqui, eu quero um pH 4,50, basta eu dissolver nesta solução 22,7 gramas de acetato de sódio. Tudo bem? Entretanto, tem mais um detalhe ainda para a gente terminar. Que existe uma pequena discrepância, né, entre pH, isso é muito comum, tá? Muito comum mesmo, entre o pH teórico que a gente calculou ali e o pH na hora que a gente obtém o pH real, na hora que a gente mede aquele pH. Na prática, ao se preparar um tampão rigorosamente como calculado, o pH real pode ser um pouco diferente desse pH calculado aqui, que a gente desejou e calculou ele, né? Então, por quê? Por que isso acontece, então? Que a gente tem algumas razões, ó. A força iônica e os coeficientes de atividade podem ter sido ignorados, que foi o que a gente fez aqui até agora, né? A gente não trabalhou com atividades aqui. A temperatura do laboratório, a temperatura ali da solução que você está trabalhando pode ser diferente da temperatura que o Ka foi tabelado, né? De normalmente 25 graus Celsius. Aí você está trabalhando a 20 graus, ou está trabalhando a 30 graus, eu não sei, com uma temperatura diferente. O seu Ka provavelmente vai ser diferente também. Tudo isso aqui a gente está variando o valor do Ka, tá? A atividade, o coeficiente de atividade, a força iônica, na verdade, que altera o Ka, né? O Ka da tabela também, que você tem aquele valor ali da tabela, da literatura, não corresponde ao Ka do laboratório, tá? Pode ser que, normalmente, né, no rodapé dessas tabelas onde a gente obtém esses dados, tem alguma condição específica que foi utilizada para calcular aquele Ka, tá? E pode ser que não seja a mesma condição que você está trabalhando no laboratório naquele momento. Aproximações feitas, né? Quando a gente utiliza a equação de Henderson-Hasselbalch, que também pode ser, né? Se o meu pH, principalmente se o meu tampão não for tão concentrado, e aí esse erro vai aumentando. Impurezas dos reagentes pode ter sido ignorada, tá? Isso aqui tem que tomar muito cuidado quando a gente vai preparar reagente, preparar soluções, né, de reagente. Trabalhar com a impureza também. Então, se a gente não trabalhar com a impureza, a gente pode ter um erro aí associado também na medida. E pode ser também até que o pH da água purificada não seja igual a 7. Então, você já está partindo de um pH que é um pouco diferente de 7, tá? Então, quando você for preparar soluções e tal, em uma água que não é exatamente um pH igual a 7, então pode ser que você tenha alguma diferença também entre o pH teórico e o pH real. Tudo bem? Então o que é feito, na verdade, né, a gente pesa o reagente, tá? A gente calcula quanto que eu quero, qual que é a massa que eu quero, tal, qual que é o volume que eu quero se o meu reagente for líquido, né? A gente pesa ou mede aquele volume ali, aquela massa, né, coloca isso num becker, em algum recipiente, dissolve aquilo em alguma quantidade do nosso solvente desejado, né? 80%, por exemplo, aqui. Não é muito fixo também. E aí o que a gente faz é mergulhar nesse becker, né, nesse recipiente, a gente mergulha um eletrodo de pH, né, precisa de estar calibrado aqui. Para quê? Para a gente monitorar o pH dessa solução. Então olha só, eu tenho um sistema que tem que imaginar aqui, né, eu tenho um recipiente e eu tenho um eletrodo mergulhado nessa solução que eu estou preparando o meu tampão, tá? Já como eu uso aqui 80% do meu volume desejado ali. Então, monitorar o pH. Por quê? O pH logo inicial de cara ali não vai ser igual ao pH desejado. Se eu estou preparando aqui com sal ácido e eu vou adicionar base, tá? Que é o que eu vou fazer aqui, eu vou adicionar uma base forte, tá? É um dos modos da gente preparar o tampão, né? Então, é de se esperar que quando a gente começar a monitorar o pH no início ele vai ser um pH mais baixo, tá? À medida que a gente vai adicionando base, eu vou caminhando para o pH desejado. Tudo bem? E aí sim a gente começa a adicionar a nossa base. Isso precisa de ser lento, tá? Até o pH desejado. A gente pode calcular também qual que é o volume de base que a gente quer adicionar. Se eu tiver a concentração desse hidróxido de sódio aqui, eu posso calcular também este valor aqui em volumes. Mas eu vou ver que
esse volume de NaOH, assim como a massa também, né, o pH pode não ser exatamente igual, esse volume pode não ser exatamente o volume que a gente calculou, tá? Pode ser um pouquinho a menos, um pouquinho a mais, em função daquelas diferenças que a gente viu no slide anterior ali. Se ultrapassar, o que a gente pode fazer? Se vocês quiserem dar um pause aí para vocês pensarem. Mas se o pH ultrapassar, né? Eu coloquei NaOH, eu queria o pH igual a 5, né? Mas eu coloquei uma gotinha a mais ali, escapuliu e tal. E aí foi para 5,2, 5,1, e eu preciso de voltar com ele para 5. Né? Então é só a gente adicionar um pouco de cloreto de hidrogênio ali, HCl, né? Uma base forte. E aí tem que tomar cuidado para não voltar também para baixo, porque a gente já está adicionando, além do H-, além do H+, né, do HCl, a gente está adicionando sódio também, a gente está adicionando cloreto, então eu não posso ficar errando muito, né? Mas, porque como a gente está adicionando sódio e cloreto aí, né, se ficar errando muito para baixo para cima, a gente está aumentando a força iônica do nosso meio, e a gente precisa se preocupar com isso também. E aí transferir a solução para um balão volumétrico, né, lavar o becker, e completar esse volume do balão volumétrico e homogeneizar. E aí outra pergunta que eu faço para vocês eu vou completar com água, mas e o pH, né, já que eu monitorei o pH utilizando 80% ou menos, né, um pouco mais do volume, e aí quando eu terminar de adicionar esses aproximadamente 20% aqui de água, será que eu não vou alterar o meu pH? Tá? A resposta para isso está naquela primeira aula que a gente veio trabalhando com o efeito da diluição. Se a gente tem um tampão, quando a gente diluir esse tampão, que é o que vai estar acontecendo aqui, né, passar de 80% aqui para 100%, né, de volume, então a gente vai adicionar um pouco mais de água, essa pequena diluição não vai fazer quase diferença nenhuma no nosso pH. Tá? Em termos práticos da nossa aplicação ali, não vai fazer muita diferença. Tá? Então se o meu pH já está pH igual a 5, neste volume aqui, né, em 80% de volume, em 100% de volume vai continuar igual a 5. Tá? Não vai ter diferença, pelo menos significativa nenhuma. Tudo bem? Então essa foi a nossa aula de tampões. Agora o que a gente precisa de fazer são os exercícios, tá? Ver o que realmente a gente está aprendendo, que a gente precisa de botar na mão na massa para ver que realmente a gente precisa de fazer contas, tá? Senão a gente não entende como funcionam os tampões aí. Tudo bem, pessoal? Então essa foi a nossa aula de tampões aí. Eu acho que a partir do momento que vocês estiverem fazendo essas contas, então, eu acredito que vocês vão estar sabendo muita coisa agora sobre os equilíbrios ácido-base. Tudo bem? Então, grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.